E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e existem basicamente duas formas, dois extremos que você pode analisar uma loja retro game. Você pode olhar para um lado mais positivista, olhar para ele e falar assim, cara, eles foram os grandes importadores de algumas plataformas, massificaram alguns títulos, né, alguns jogos aqui no Brasil, e é por conta deles que a gente consegue acessar jogos, plataformas e acessórios originais que a gente não teria aqui por conta da pirataria, enfim, pode olhar para um lado positivo. Ou você pode olhar ele para um lado negativo e falar assim, eles são os causadores dessa elevação enorme, absurda de preços no retro game. E eu acredito que não seja tanto nenhum nem outro, seja mais no meio do caminho que a gente encontra uma parte mais saudável das lojas de retro game. E eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de visitar algumas lojas de retro game. Eu fui agora sexta-feira para São Paulo, fui fazer a trabalho, e aí entre uma visita e outra que eu estava fazendo, eu consegui ir em duas lojas retro games. Uma delas eu tive uma experiência, no geral, positiva, que eu vou mencionar para vocês aqui. E por conta disso eu vou dizer o nome da loja. A outra que eu tive uma visão ruim, eu prefiro não falar o nome, não deixar claro aonde é, até porque eu não quero ter problema com essa pessoa. Eu quero somente trazer a minha opinião sobre a loja, o que eu encontrei lá. Eu quero ouvir de vocês como que é a experiência de vocês indo em lojas físicas, como que vocês veem o cenário, até para poder balizar com aquilo que eu estou sentindo, porque eu não tenho muita experiência em loja física. Eu sou um cara de compra online. Eu moro em Ribeirão Preto, não tem loja retrô aqui em Ribeirão Preto, e as que tiveram acabaram. Então, o que eu tive de experiência foi embora, morreu, acabou a loja. E então eu não tenho essa vivência tanto desses 12 anos quase, acho que é 12 anos. 12 anos que eu coleciono, eu não tenho tanta essa vivência em loja, é muito mais comprando online, OLX, Mercado Livre, enfim. Então, eu quero ouvir de você que vai em loja física sua experiência e o que você também tem de opinião sobre elas. Bom, a primeira loja que eu fui na sexta-feira foi a Casa do Videogame. E ela, por incrível que pareça, né, porque essa era também a minha visão, eu ia ter mais coisas ruins para falar dela. E na verdade não, eu tive uma boa experiência. Tive coisas ruins? Tive. Mas no geral foi uma boa experiência. Eu acho que talvez esse vídeo vai ser mais sobre uma expectativa e realidade do que realmente uma verdade absoluta. Essa é a minha opinião. Qual que era a minha visão indo lá antes? Antes de ir, eu falava assim, cara, lá vai ser a loja mais cara que eu vou em São Paulo. Por isso que eu vou comprar um item só. Porque eu já fui com essa ideia. Eu vou comprar um item porque eu quero ter um item de lá e eu quero ter um item... E é exatamente isso, ter um item de lá. Eu acho que o retro game é muito mais do que apenas adquirir e comprar itens. Tem o sabor da caçada, tem a história por conta daquele item. Então, eu sou um colecionador de jogos também, apesar de eu colecionar consoles e modificações de forma geral, Everdrives, Blue Retro e tudo mais, eu também coleciono jogos originais. Eu gosto dessa parada de jogos originais. Claro que hoje muito menos, mas eu gosto. E eu queria ter um item com a história da casa do videogame. Essa é a verdade. Eu queria ir lá e falar assim, esse item eu comprei lá. Entendeu? Ter aquele objetivo da caçada, independente do item que eu fosse comprar, vamos dizer assim, independente do valor, eu sabia que esse item poderia ser mais caro, essa era a minha visão, que eles eu fui lá pensando que eles tinham os maiores valores do mercado, que eu ia ser quase roubado lá, e não foi o que aconteceu. E isso que me deixou assim a ponto de eu fazer esse vídeo, porque às vezes é expectativa e realidade mesmo. Eu tinha uma expectativa que lá fossem os maiores preços que eu ia encontrar. E não foi isso. A outra loja que eu fui foi muito mais cara. Bom, vamos lá então sobre o que eu fui na casa do videogame. Bom, fui lá pensando que era a loja mais cara. Cheguei lá, eu fiquei feliz porque eu encontrei muitos títulos por plataforma. Então lá, cheguei lá, tinha muita coisa de Super Nintendo americano, Super Nintendo japonês, NES americano, NES japonês, Mega Drive, Master System, Nintendo 64, PlayStation 1, Xbox clássico, PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation 3, muitos jogos mesmo. Não é assim uma coisa absurda, mas assim, de 30 a 50 jogos de cada uma das plataformas tinha lá para você poder se deliciar. Eu acho isso bastante para uma loja retrô. Por quê? Porque eu sou um Thales colecionador, eu tenho 250 jogos. Esses 250 jogos dificilmente vão voltar para o mercado. Iguais a mim, tem dezenas, milhares por aí. Ou seja, cada vez menos o mercado retro game está mais escasso. Por quê? Porque novos colecionadores
compram esses itens e deixam na sua casa. Ou seja, é um mercado que tende a acabar, porque não existem novos jogos sendo produzidos retrô. Até por isso eu acho que as reproduções vêm para abastecer esse mercado de novo, desses itens que as pessoas querem ter e não conseguem comprar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre jogos retrô. Eu mudei um pouco a minha opinião. Também coleciono algumas coisas retrô. Eu tenho aqui alguns... Bem aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas bem aqui eu tenho a parte de retrôs ali. Enfim. Mudei um pouco minha visão. E eu acho que eu tenho que atualizar aquele último vídeo que eu fiz, que eu tenho mais informações, uma vivência um pouco maior. Quando eu fui lá, então, eu vi bastante coisa. Mas eu me decepcionei numa questão. Eu imaginei que eu iria lá, eu ia encontrar jogos mais populares, pelo menos na minha vida. Que é, tipo assim, encontrar um Mortal Kombat, encontrar um Street Fighter, encontrar um Zelda, encontrar... Entendeu? Esses jogos mais comuns, Donkey Kongs, enfim. Mas eu cheguei lá e eu vi muitos jogos simples. Muitos jogos de futebol, muitos jogos de uns puzzles assim que não são tão conhecidos, jogos que não são tão conhecidos. Eu não fiquei olhando o preço de tudo, eu fui mais no título que eu queria comprar mesmo, porque eu falei, vou comprar um jogo aqui, e aí dentro dos títulos que me chamaram a atenção foram os valores que eu analisei. Então assim, eu olhando, eu encontrava às vezes uma pérola, olhando assim, futebol, não sei o que e tal, de repente, lá, Mario Yoshi's Island 2, falei, caraca, velho, um best-seller, um puta de um jogo aqui. Olhava aqui no Play 1, não sei o que, Gran Turismo 2, caraca, velho. Gran Turismo 2. Passava Legend of Mana. Falei, puta, mano, um Legend of Mana aqui. Você entendeu? Eu não tinha vários jogos famosos, mas tinha algumas estrelas ali. E eu fiquei bem contente com isso. E preços bons, na minha opinião. Preços realmente bons. O que é, Thales, preços bons? Entenda que eu estava pensando que eles iam ser mais caros do que eu encontrava no Mercado Livre, por exemplo. Mais caros do que eu encontraria, por exemplo, na OLX. E não foi exatamente isso que eu encontrei. Eu encontrei preços equiparados. Então, quando eu fui lá e eu vi, por exemplo, eu comprei esse jogo aqui, ó. Esse foi o único jogo que eu comprei nessa ida minha a São Paulo. Ele é um Halo 2 de Xbox clássico com essa case metálica aqui, ó. Tá vendo? Uma case metálica. E não é um jogo tão comum assim aqui no Brasil. E ele é muito bonito. Tá completo, veio 2 jogos aqui, ó, com os 2 CDs, né? E aqui o encarte muito bonito mesmo. Apesar dele estar comido assim, né, de ferrugem, é normal isso acontecer. Raro é você pegar essa edição sem que tenha alguma ferrugem. Por R$240. Até o valor aqui, ó, R$240. É um valor caro? É um valor caro. Nesse item é caro? Nesse item é o preço. Mas quando eu cheguei no caixa, eu escolhi ali, tinha outros itens, mas quando eu cheguei no caixa, o tiozão olhou pra mim, tirou R$40, falou, R$200. Só isso aqui que você vai levar? R$200. Ele não me reconheceu como um criador de conteúdo retrogame. Mesmo porque eu acho que o meu nicho é muito mais evolução dos consoles, né? Mods, modificações, acessórios que você pode comprar. E eu prego muito que você compre Everdrives, desbloqueios. Não é tanto físico, uma loja física dificilmente vai me conhecer. Então ele não me reconheceu. E ele me deu R$40 de desconto. O que eu percebi? Aí também ele me deu... Isso aqui é uma raspadinha que eu raspei e ganhei R$100 numa próxima compra. Tá vendo? Ganhei R$100 numa próxima compra. Não sei se todas as raspadinhas vai ser um crédito de R$100. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, eu acho que todas as raspadinhas dão um crédito de R$100 para a próxima compra. Mas ele me vendeu por R$200. E eu tive uma experiência... que eu acho que isso é interessante, de qualquer um que vai lá, pessoa física, enfim, não tive uma tratativa melhor por ser um youtuber retrogame. De forma nenhuma, ele nem me reconheceu. Então eu acho que eu tive a mesma sensação de que todo mundo que foi lá. Então, nesse tratamento com o tiozão, eu achei ele mais secão. Assim, eu fui lá, cara, por conta dele. Entendeu? Assim, eu tinha uma expectativa de trocar uma ideia com ele. Não ia falar assim, pô, sou youtuber, não sei o que, aquele conteúdo. Não era essa a ideia. Era trocar ideia, cara. Falar qualquer coisa. Sabe quando você quer só trocar ideia com o cara? Você quer só falar com o cara? E eu vi que ele era muito secão, assim, e tudo. Mas eu acho que talvez é por conta, que foi algo que eu fiquei pensando. Talvez vai tantas pessoas lá por conta dele, que as pessoas querem tanto puxar assunto que ele já tá de saco cheio, sabe? Tipo assim... Eu fui lá, eu vi que
muitas pessoas estavam puxando assunto com ele, tentando conversar com ele ali, ele conversava, ele responde de boa, mas eu senti, sabe, no olhar da pessoa, que a pessoa já tá mais cansada, não quer tanto papo, quer uma coisa mais direta. Então essa foi talvez a minha parte ruim de indo lá, foi essa sensação do tiozão ser um pouco mais seco. Mas, cara, de boa, normal. Ele me deu R$40 de desconto, e eu entendi que todos os itens lá são itens que vão te dar desconto. E eu percebi de uma forma geral que os itens mais procurados vão estar ou igual ao Mercado Livre ou um pouco mais caro. Mas na hora que ele chega no caixa e ele te dá o desconto, vai ficar ou equiparado ou mais barato. Então foi isso que eu assisti. Por exemplo, se você pesquisar hoje esse item aqui, você vai encontrar mais caro no Mercado Livre. Eu vi alguns anunciados a R$400 esse item. Então, assim, R$200 eu achei um bom valor. É o valor que eu acho que uma loja... É um valor coerente. Eu também não quero pagar R$50. Não que eu não queira pagar. Mas eu entendo que esse valor eu não vou encontrar. Hoje em dia, o que é caro e barato tomou um novo degrau. Inflacionou o Brasil. O Brasil tá com a moeda que tá valendo uma porcaria. Então, é normal que isso custe mais caro. Então, hoje, o barato para mim é encontrar um jogo a R$100. Eu encontrei alguns jogos a 100, a 80, 60... Tinha as fitinhas paralelinhas lá, R$30. Eu encontrei jogos Super Nintendo, 30, 40, 60, 150, 200, 180, 250. O Gran Turismo que eu queria comprar era 380. Mas eu imagino que se eu chegasse lá no caixa, eu ia ganhar de 10 a 20% de desconto, mediante aos itens. Ele ia somar ali, ia dar 10 ou 20% de desconto. Então, isso que eu senti dessa experiência de lá. E uma outra coisa foi que eu fui ver os consoles estavam vendendo. Tem consoles que eu ainda quero comprar. Eu tô namorando alguns consoles. E eu falava, deixa eu ver se aqui tem. Às vezes esse aqui tem parceladinho, bonitinho. Às vezes a gente faz negócio. Fui lá e eu achei os preços de console muito aceitáveis. Isso foi o que mais surpreendeu. Muito aceitáveis. Eu cheguei lá, vi Super Nintendo, R$500. Cara, é uma loja. Não é a mesma coisa que você vai comprar no tiozinho da esquina, que tá anunciando no OLX. É uma loja. Então, nesse sentido... eu achei os preços interessantes. Tava na caixa que eles fornecem, é uma caixa deles. Mas eu encontrei lá Nintendo Wii 550, um outro Nintendo Wii 450. Eu encontrei Super Nintendo 450. Eu encontrei Nintendo 64 450. Eu falei, cara, são valores... Pô, cara, uma loja, valores bacanas. Às vezes a gente vê anunciado muito mais caros que isso. Na OLX, pessoas aí que não tem noção nenhuma de valor. E essa foi a minha experiência geral. Eu imaginei que eu ia encontrar mais jogos famosos, mais jogos do que eu procurava lá. E eu vi que a grande maioria, 90%, são jogos mais simples e desconhecidos. E 10% são essa cerejinha no bolo na loja toda. E aí eu fui para a segunda loja. Mas como eu fui lá pensando que era a loja mais cara, eu falei, bom, já que aqui é a mais cara, eu vou comprar um item só. Tinha mais 2 itens que eu fiquei com vontade lá. Eu falei, cara, será que se ele me der um desconto, negociar uma parceladinha, será que não dá pra levar um pouco mais? Eu falei, não, vou visitar outra loja. Se essa aqui é a mais cara, se essa aqui é a mais cara, eu fiquei feliz. A outra, mano, eu vou levar tudo da loja. Essa foi o que eu pensei. Aí eu cheguei na outra loja dificílimo estacionar, no centro de São Paulo. Cara, foi assim... Eu que não sou de São Paulo, eu não sabia o que fazer, cara. Eu fiquei rodando o quarteirão assim várias vezes, achei um estacionamento, me cobrou R$25 a hora. Falei, vai ser aqui mesmo. Mandei 10 minutos a pé. Enfim, cheguei lá na loja. A loja, eu percebi que o foco dela talvez não é o comprador ir lá. Que coisa doida, né? Eu senti isso, porque eu acompanho a loja já há um tempo, e eu vejo as lives que a loja faz. Eu vi que os preços na loja, na live, são melhores que indo lá. Eu fiquei tipo, cara, como assim? Cheguei na loja, é uma loja bonita, assim, apresentável, os itens ficam bem guardados. Eu comecei a olhar, tipo assim, e tava com os olhos da casa do videogame, porque eu tinha acabado de sair da casa. Eu fui uma depois da outra. Eu tinha acabado de sair da casa do videogame e fui nessa loja. E aí eu comecei a olhar os itens. Master System, R$800. Cara, Master System 1, R$800. Falei, caramba, isso aqui é um videogame que a galera vende a 350, 400. Uma loja, talvez vender 500, 600, já tá no lucro, né? Porque ele também não vai comprar 400, vai comprar mais barato. Falei, cara, salgado aqui. Aí eu vi um Neo Geo AES na caixa, R$10 mil.
Falei, caramba, velho, acabei de ver na casa do videogame a 7, eu já achei caro. Chegar aqui 10, beleza. Vi muito Super Nintendo japonês, R$700. Falei, cara, que é isso, velho? Super Nintendo, R$800. Nintendo 64, 850. Cara, eu achei valores muito, muito altos. E uma quantidade de jogos muito pequena. Olhei ali a prateleira de Super Nintendo, eu falei, cara, cadê os jogos Super Nintendo? Ah, são esses aqui. Só aqui? Tipo assim, cara, eu imaginei uma loja que tivesse uma variedade de... Eu tinha acabado de sair de uma loja que, apesar de não ter grandes best-sellers, assim, grandes... 10% do que tava ali era coisas realmente muito boas, mas tinha uma quantidade pra você escolher. Ali não, ali tinha, tipo... Super Nintendo tinha 15 jogos. Expostos assim, 15 jogos. Falei, caramba, velho. E lá na casa do videogame tinha tipo 50 de Super Nintendo e 50 de Famicom. Lá tinha tipo 15 dos dois misturados ali. Eu fiquei tipo meio impressionado. Falei, tá, beleza, e vamos ver o que você mais tem aí. E jogos muito caros. Ticket médio lá era de R$400 pra cima. Eu tava com a intenção de gastar menos, assim. Gastar uns 200, mesma coisa, eu gastei R$200 por jogo. Essa era a minha ideia, comprar uns 3 jogos em São Paulo, 200 cada um. Sabe assim, uma coisa assim, eu tava querendo uns jogos diferentes, que eu não encontro todos os dias, e eu pensei nisso, gastar mais ou menos isso na minha ida a São Paulo. Cheguei lá, o ticket médio, R$450. Falei, meu Deus do céu, aí eu fui na parte de PlayStation 2, que eu gosto de PlayStation 2, eu tô querendo aumentar minha coleção de PlayStation 2. Fui lá na PlayStation 2, muitos jogos lacrados. Cara, eu não gosto de jogo lacrado. Não é minha vibe, eu não tenho por que comprar um jogo lacrado. Porque eu quero usar o jogo, eu quero abrir. Cara, eu não preciso disso aqui pra jogar. Pra que serve isso aqui? Pra fazer isso aqui, ó. Abrir, pegar o encarte, olhar o jogo e tal. Namorar a caixa. Como é que eu vou fazer isso com a caixa lacrada? Não é o meu estilo de coleção. Muito jogo lacrado e muito do mesmo item. Então, tipo assim, Fatal Frame. 6 Fatal Frame lacrado. Quanto? R$1.250. Caramba, velho. Resident Evil 4. Uns 10 lacrado. Quanto? R$450. Então, mano, caros, né? Enfim, essa foi a minha opinião. Aí tinha um jogo lá que eu cogitei, que era um Bully. O Bully tava ali, acho que R$270, R$300. Cara, ainda, pô, é caro, tá, mas ainda é um jogo legal. Eu fiquei ali pensando, eu falei, não, vamos ver se a gente consegue, às vezes, alguma outra coisa. Você não tem nenhum jogo que não seja lacrado? Ah, tem isso aqui, 4 jogos de PlayStation 2. E aí eu meio que desanimei da loja, olhei tudo, cara. Loja muito, muito caro. Muito, muito caro mesmo. Tipo assim, um ticket médio muito alto. Aí que eu pensei na minha cabeça. Falei, cara, às vezes o foco dessa loja seja vender lives desses jogos que vão assim, entram e saem mais fácil, tipo o PlayStation 3 360. E ele busca um público com ticket médio mais alto, alguém que tem um poder aquisitivo maior. Talvez é isso, porque não faz nenhum sentido uma loja vender jogos tão caros e procurar jogos lacrados. Eu acho que quem compra jogos lacrados é um público mais seleto. E aí eu pensei, cara, então essa loja aqui não é para todo mundo, não é para eu vir aqui, então não é para mim. Que procura uma pechincha, que procura um jogo num preço mais acessível. E talvez é isso que as lojas estão se tornando, né? Elas estão focando em algum público e atender o ticket daquele público. Então essa foi uma loja que me decepcionou, porque nas lives me pareceu ser um tipo de loja mais simples, mais popular em algum sentido, né? Eu cheguei lá, eu vi poucos itens, poucas variedades, e para atender esse ticket médio mais baixo, reproduções. Mas se eu vou numa loja retrô, na minha, Thales Câmara, eu não quero ir olhar reproduções. Reproduções eu posso encomendar na internet, sabe assim? E aí uma reprodução eu posso comprar no AliExpress. Uma reprodução eu vou querer pagar o menor valor possível na reprodução, porque reprodução para mim tem menos valor que um jogo original. O original tem tudo isso da caçada, da experiência, de fazer amigos, fazer amizades. Eu vi lá que tinha poucos itens, pouca variedade de itens, jogos muito AAA, com ticket altíssimo, consoles assim, também com ticket altíssimo para o mesmo console e muita reprodução. E aí eu me decepcionei um pouco. Foi uma loja que numa próxima ida a São Paulo,
com certeza não vai estar mais no meu circuito de viagem. E por incrível que pareça, a Casa do Videogame, que foi uma loja que eu imaginei encontrar preços muito caros, me surpreendeu positivamente. Eu achei que pode ser sim ali uma parada certa todas as vezes que eu for para São Paulo, para ali comprar, nem que seja um ou outro jogo. Que nem eu falei, esse aqui não é um jogo comum, um jogo, de certa forma, um pouco incomum de Xbox clássico. Paguei R$200, achei que foi um bom valor nesse item, não que R$200 seja um bom valor em jogos. Mas eu quero saber a sua experiência, se você já teve uma experiência semelhante à minha, e se alguma das coisas que eu falei aqui é uma besteira absoluta. Eu quero saber muito a sua opinião, para saber até se eu estou pensando certo ou errado sobre esse mundo de lojas retrô e o que eu posso esperar de outras lojas. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.